tema: a atraente superficialidade. Quanto maior a profundidade, mais a pressão aumenta. Boa tarde, muito bem-vindo, pensador Tiago Landim. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os ouvintes. Vamos nos motivando por um dos assuntos que mais tomaram conta dos noticiários, né? Aquela questão do submarino que submergiu e não emergiu, né? E a pressão fez com que ele implodisse, né? Que não quero nem imaginar a forma como essas pessoas morreram lá, né? Como diz o poeta, toda morte me diminui, né? E essa também nos diminuiu enquanto humanidade. Mas assim, eu não vim para tratar sobre essa questão, mas para tratar da metáfora da pressão, porque uma das coisas que a gente precisa perceber, João, é que a gente tem que optar, de certo modo, pela quantidade de coisas que a gente vai produzindo ou pela profundidade do material que a gente vai disponibilizando para a humanidade. E por essa razão foi que eu provoquei aqui o nosso bate-papo filosófico de hoje, dizendo exatamente isso, que boa parte da sociedade, isso eu até já tratei en passant, né, de forma muito, muito rápida aqui, quando falava de um filósofo, Vittorio Huxley. Ele dizia assim: na era da superinformação, muita coisa vira lixo antes mesmo que a gente conheça. E a opção por uma novidade, a gente tem sempre essa ânsia, essa sede por estar sempre na crista da onda, sempre bombando, sempre causando, né? Sempre colocando os nossos perfis em alta quantidade de segmento, de curtidas, etc. Para fazer isso, precisa que as pessoas sejam uma grande produtora de conteúdo. Para ser produtor de conteúdo em grande quantidade, por tabela, né? Por necessidade, esse conteúdo será superficial. Então, não somos nós quem tratamos isso pela primeira vez, João. É exatamente o Kant, num livro Crítica da Razão Prática, ele já nos chamava a atenção de que quando a gente pega temas importantes, e ele inclusive utiliza a expressão dos doutos, né? Aquelas pessoas que têm a doutrina. Então ele diz: quando os doutos vão para o grande público, vão para o meio do povo, para traduzir, para de certo modo colocar a realidade do que ele quer que trata na academia, que ele quer tratar no meio da rua, ele começa a diminuir o grau de profundidade, ele começa a amenizar os conceitos, ele começa a simplificar os conceitos. De certo modo, a gente faz isso aqui por uma opção didático-pedagógica, né, no nosso bate-papo, porque o nosso público é muito diverso, mas não é essa a questão que o Kant diz. Ele diz: olha, aquele que tem a doutrina, que aprofunda na filosofia, né, um dos temas que mais se discute é o raciocínio moral. É uma das questões que mais atraem as pessoas. O que é moralmente correto, o que é moralmente aceitável. Então isso atrai muita gente. Quando o intelectual, aquela pessoa que tem um certo grau de formação, é chamado para discutir essa temática no meio do povo, ele, claro, é convidado a simplificar, mas diz Kant que ele continuasse com palavras simples, com formas simples de explicar, mas sem perder a profundidade. Esse é um grande desafio. Por quê? Porque o Kant diz que quando a gente tira a profundidade daquele tema, daquela questão, a gente acaba, de certo modo, por despertar uma certa suspeita. O intelectual, ele vem trazendo, olha, vamos supor aqui o valor da vida. Então, filosoficamente, como é que a gente defende o valor da vida? Quais são os fundamentos racionais do princípio vida? Né? Até como, por exemplo, para a gente dizer que há contradição quando as pessoas dizem nós
não podemos renunciar à liberdade, né? Preferimos perder a vida do que perder a liberdade, como meio que de forma louca foi dita em um passado recente, né? Então, como é que a gente fundamenta isso racionalmente? Como é que a gente vai dizer para uma pessoa que, por exemplo, o suicídio é antiético? Como é que a gente vai sustentar essas questões? Então, a gente estuda lá os parâmetros filosóficos. Quando vai para o meio do povo, diz Kant, você precisa levar o grau de profundidade com a seriedade do tema. Agora, claro, simplificando, sempre exemplificando, trazendo da forma mais esmiuçada, da forma mais simples, trazendo para o povo, na linguagem do povo. De certo modo dizer assim, para dar espaço para você falar também, eu estou falando muito, né? A gente não precisa tirar a autoridade do tema que a gente está trabalhando sob pena de a autoridade ficar na pessoa que está falando. E quando a gente deixa a autoridade apenas na pessoa que está falando, aquela pessoa que não é conhecida, ou mesmo aquela pessoa que é conhecida, mas que possa ter a sua autoridade questionada, vai ter tanto a autoridade quanto o tema questionado. Então, o Vitor aqui é da área da matemática, ele está explicando para as pessoas uma questão de um cálculo lá dessa nave que submergiu e morreram as pessoas, ele vai fazer o cálculo, não sei o quê. Ele tenta simplificar e vai simplificando, vai tirando, inclusive, a densidade da explicação, de tal modo que as pessoas dizem, olha, eu vou acreditar porque eu sei que Vitor é formado em matemática, mas eu não tô com muita fé nessa explicação, não sei o quê. Então eu acabo tirando a profundidade do que eu tenho para passar para as pessoas, com medo de não passar para as pessoas o que eu deveria passar. Em uma palavra, tenho que simplificar a forma de falar sem simplificar o tema que devo falar. Bom, ótimo, interessantíssima essa colocação, inclusive esse assunto de hoje, né, a atraente superficialidade, que isso é tratada muito com os filósofos em todas as épocas, em todas as correntes filosóficas, evidentemente, né? Porque, na verdade, as pessoas não têm obrigação de se aprofundar em todos os assuntos, não é? Exato. Por isso, é passada para as pessoas de forma bastante superficial a existência, a coexistência, as notícias são passadas no dia a dia, não é? De forma superficial. Tem até tem emissoras de rádio e jornais que trabalham com fast news, ou seja, aquelas notícias rápidas, ali um minutinho, praticamente cada notícia. Então, as pessoas, de uma forma geral, elas são, durante o dia, elas são abordadas pelos mais diversos canais de comunicação, e agora com muito mais as redes sociais, com assuntos que são tratados de forma superficial. No caso específico, Tiago, deste submersível que implodiu matando 5 pessoas, claro, trata-se com superficialidade, uma outra pessoa infere um juízo de valor, mas é muito importante que esse assunto seja tratado na sua completude, porque acaba fazendo com que nós possamos pensar em temas também abordados por filósofos, o tema da banalidade, a superficialidade a partir de um tema que talvez faça parte da banalidade que existe, como, por exemplo, 5 ricaços, ou mais precisamente 4, porque um era um dos donos lá, e também ricaço, portanto 5 ricaços, vão fazer uma viagem extravagante ao fundo do mar para ver o destroço, né, dos destroços de um navio que submergiu, que
afundou há mais de 100 anos, né, em 1912. Uma coisa absolutamente desnecessária, para ver por um círculo de 50 centímetros apenas, uma coisa que não possibilitaria sequer uma visão máxima, só para poder dizer: eu fui ver os destroços do navio famoso afundado Titanic, gastando cada um no mínimo R$ 1 milhão. Então, é claro que as pessoas consumiram bastante essa informação nos últimos dias, digamos, desde a última segunda-feira, não é? E as pessoas ficaram na expectativa, porque é sempre muito atraente você ver a expectativa digamos assim, de uma notícia que está percorrendo a imprensa mundial. Acaba virando ordem do dia esse tipo de notícia. Mas é uma notícia que pode fazer parte da superficialidade, mais atraente, como você mesmo abordou no seu tema, a partir de um assunto que precisa ser discutido, no que se vale de fato essa banalidade para a vida das pessoas. Tiago? Pois é, João. Olha só, assim, para a gente mostrar para o nosso ouvinte como é que se dá o diferencial do que a gente faz aqui, do que você e eu fazemos aqui, acerca da simplificação das coisas para que as pessoas que estão do outro lado possam entender tranquilamente e se apropriar do que a gente está discutindo, e essa outra realidade para a qual você aponta, que seria o tratar os temas de uma forma banal, né? Quando você fala de banalização, já imediatamente me vem a Hannah Arendt, né, com o famoso livro dela, A Banalização do Mal, né, onde ela trata, né, livro no qual ela vai analisar todo o processo de julgamento. Ela aborda Kant também nesse livro, né? Isso. Ela está analisando o julgamento, né, dos presos lá do nazismo, né, sobretudo de um general lá, de um funcionário que era o grande, que liberava os trens que eram mandados cheios de pessoas para serem mortas. E ela vai fazer a análise da banalização do mal. Então, assim, uma discussão que ela prima pela superficialidade, para ela ter sempre a qualidade de estar bombando, de estar na crista da onda, de estar sempre produzindo conteúdo, ela, em nenhum momento, nós nos daríamos o trabalho de, por exemplo, você falar uma palavra a banalização. Poderia ter deixado passar. Aqui no nosso bate-papo filosófico, a gente vai dizer, olha, quando se fala da banalização de alguma coisa dentro da filosofia, tem que se lembrar do conceito de banalização do mal da Hannah Arendt, tem que contar o peso dessa banalização na vida dos seres humanos, tem que falar do superficial trato com que nós tendemos a buscar as coisas. Nos faz lembrar, por exemplo, essas pessoas que viviam lá no mundo da caverna, né, pegando a alegoria da caverna de Platão. Então, tratar a superficialidade é ficar satisfeito com as sombras que estão aparecendo no fundo da caverna. Né? Para quem não sabe, né, sobre a alegoria da caverna, valeria a pena dar uma pesquisada, como dizem as pessoas aí, né, dar um Google e dar uma lida na alegoria da caverna, uma alegoria belíssima, né? Inclusive tem depois a própria explicação feita pelo próprio Platão. Então, assim, nós primamos pela profundidade na justa medida da forma de compreensão, porque também é verdade que se eu não for capaz de traduzir uma questão aqui para o nosso ouvinte de compreensão mais simples, de pensamento mais aligerado, que está na correria do dia a dia ouvindo a rádio, se a gente não for capaz de fazer isso, João, não teria sentido o bate-papo filosófico, não teria sentido trazer essa temática para cá. O Kant, por exemplo, quando ele vai tratar sobre de evitar
de buscar a justa medida, não é a expressão do Kant, mas para a gente compreender melhor, para a gente encontrar a justa medida de evitar um aprofundamento teórico que torne a discussão incompreensível para todas as pessoas, mas, por outro lado, de não acabar por despertar essa suspeita. Será se o que está sendo falado é de fato aceitável, crível, né? Dá para se crer? Então, para evitar esses desgastes, esses julgamentos, de certo modo, psicologistas, né, o Kant diz que as pessoas que se formaram, né, que têm uma certa formação, elas devem buscar apagar as dificuldades de compreensão, mas não a profundidade do tema. Quando você falou aí do submergível, você faz aí, João, uma série de relações, as suas expressões vão me trazendo uma série de coisas. Por exemplo, a gente tratar não apenas a notícia limpa, seca, sacudida, mas a gente tratar as causas, e as causas, né? Você falava dos ricaços. Lógico que quando você fala, né, dos ricaços, você está falando dessas pessoas que começam a acumular de forma exagerada, e a gente pode fazer uma reflexão. Essa semana eu estava dizendo para minha filha, explicando um pouco o sistema capitalista, e eu dizia: olha, filha, o sucesso absoluto do sistema capitalista acontecerá quando todas as riquezas do planeta e, quiçá, do universo esteja na mão de uma única pessoa. Porque é um sistema de acumulação permanente. É um sistema que propõe a acumulação constante. Ora, se é um sistema que propõe acumulação constante, o objetivo é acumular, quanto menos pessoas possuindo coisas, maior será o sucesso do sistema. Por quê? Porque vai estar concentrado na mão de umas pessoas. E aí vem esse nível da superficialidade das pessoas que começam a, de forma fácil, né, de forma cada vez mais fácil, está sendo acelerado o processo de acumulação no mundo. Essas pessoas alcançam muito rapidamente esses milhões, bilhões, né, de dólares, ou de euros, ou de qualquer moeda que você possa estipular aqui, e elas ficam sem ter mais o que fazer. Né? Me traz também, por exemplo, a causa que foi estudado há uns 20 e poucos anos atrás, a causa do aumento do nível de suicídio no Japão. O Japão, as nossas buscas aqui, né, nós fazemos metas, né? O Vitor está aí, terminou a faculdade, aí o primeiro emprego, onde ele começa a perceber que está ganhando bem, e vai juntando isso, vai juntando aquilo, vai melhorando o seu padrão, vai deixando de enrolar a noiva, vai começar a casar, aí vai pensar em ter filho, e não sei o quê. Então, assim, todas essas metas, às vezes a gente coloca esses projetos para 10, 20 anos. O japonês alcança o sucesso financeiro, o sucesso profissional, o sucesso intelectual dele muito rapidamente. Resultado, eles ficam sem saber o que vão fazer da vida. E aí, aos 50 anos de idade, no máximo, havia um nível de suicídio gigantesco no Japão. Ainda é muito alto em comparação com os padrões normais, mas isso me faz comparar, João, com esses ricaços aí que, de certo modo, ficam procurando adrenalina, grandes emoções, grandes acontecimentos para a sua vida, porque a vida deixou de ser interessante. Ele já é um bilionário, ele já tem o máximo de coisas que nesse momento ele consegue alcançar. Não tem como ele desbilionarizar os outros para ele ser um trilionário nesse momento. Então ele vai atrás dessas fortes emoções. E aí, claro, o nosso bate-papo filosófico, ele traz essas questões, e aí sempre lembrando que a gente possa não se fixar nos exemplos. E aí o bate-papo filosófico traz, eu comecei com Kant, vou terminar essa reflexão aqui com Kant. Kant diz, quando a gente está educando as nossas crianças, que a gente não mostre para as crianças exemplos para que elas possam seguir. Que elas não possam, e aí eu vou me explicar, que as crianças não possam ver, fulano, que é um douto, que é uma pessoa virtuosa, que é uma pessoa ética, é uma pessoa para ser seguida. Não. Vá um passo mais adiante e mostre o que é que aquela pessoa está seguindo. Vou pegar aqui a expressão do Kant, seria
que eu ultrapasse as ações tidas como nobres e eu comece passe a me concentrar no dever e no valor que o ser humano pode receber, pode levar em consideração para ter essas ações nobres. Ou seja, eu sou uma pessoa que está agindo de forma honesta, então ao invés de o Adriano chegar para a filha dele e dizer, olha filha, olha ali a ação honesta do professor Tiago. Não, o Adriano dá um passo mais adiante e diz, olha filha, como é bonito uma pessoa que leva a sério o valor da honestidade. Começa a incutir para a criança os valores e não os exemplos. Então, para a gente sempre ter com cuidado, e aí o conselho talvez da semana, dessa sexta-feira de São João, para o nosso ouvinte toda vez que você tiver numa explicação, faça um esforçozinho de dar um passo mais adiante, de aprofundar um pouco mais. Cada vez que você tiver uma explicação em relação às coisas que movem a sua vida, que motivam a sua vida, dê um passo mais adiante, para que você possa ter fundamentos sólidos, ainda que você possa ter uma vida despojada de muitos apetrechos, de muitas explicações, de muitas coisas rebuscadas. Sua vida não precisa ser rebuscada, ela precisa ser profunda. Muito bem, muito gostei desse tema. Aliás, quando se fala na superficialidade, alguns filósofos dizem também que, claro, a superficialidade é muitas vezes encarada como assim, algo de quem não tem conhecimento profundo ou de quem não tem, digamos assim, uma vida profunda nos assuntos que trata do dia a dia, que lê, que ouve, que fala, em que opina, não é? Exatamente. Eu me lembro, Tiago, de uns 2 anos atrás, lendo nas redes sociais, grupos, não é? Aquele momento de grande, digamos assim, embates políticos, não é? Então, eu vi uma postagem de uma pessoa num dos grupos aí de WhatsApp, que a pessoa desancava o Supremo Tribunal Federal, uma pessoa, evidentemente, a gente já sabia de que lado, mas a pessoa desancando o Supremo Tribunal Federal e repostando, ou seja, uma coisa encaminhada e a pessoa compartilhando, que o Supremo teria permitido, na Paraíba, o casamento de um homem com uma jumenta, não é? Então, a pessoa, para anarquizar com o Supremo Tribunal Federal, que estava tomando certas medidas contra o negacionismo e outras coisas mais, então a pessoa postou numa rede social, encaminhada, ou seja, uma coisa compartilhada, que o Supremo teria permitido o casamento de um homem com uma jumenta na Paraíba. Sim. O tipo de abordagem mais banal que possa existir, a partir do pouco conhecimento daquela pessoa, da superficialidade com que algumas pessoas insistem em tratar alguns assuntos, em opinar sobre alguns assuntos, né? Discorrer sobre alguns assuntos, e isso vai lá, acho que, se não me engano, foi o Kant, não é? Se não me engano, foi o Kant que disse que assim, o mal nas pessoas não se dá pela natureza humana, mas porque circunstancialmente as pessoas adotam posições que acabam levando-as ao mal. Isso faz parte do pouco conhecimento para tratar determinados assuntos e falar pelo fígado, superficialmente, Tiago. Isso. E o interessante, João, assim, é um tema que eu penso que a gente poderia fazer outros bate-papos filosóficos, porque é um tema que puxa bastante. Quando você tratou dessa questão do Supremo, me vem imediatamente um outro elemento, que é as pessoas, quando elas optam por desqualificar, desmerecer as outras, elas já optam por superficializar essa pessoa.
né? Se nós começássemos a perguntar para cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, que ela pudesse explicar-se para nós, explicar sua vida para nós, nós iríamos perceber que a vida dela é de uma densidade de coisas, de relações, de níveis de aprendizado, de experiências de vida que caberia talvez num livro muito largo. E aí, claro, nenhuma das pessoas que estão nos ouvindo é uma pessoa superficial, é uma pessoa que pode ser vista de forma superficial. E aí, quando eu quero desqualificar o outro, eu já levo esse outro para a superfície, porque na superfície fica mais fácil de ser desqualificado, desclassificado, desconstruído, diminuído. Então, eu diminuo aquela pessoa, e aí quando eu penso em superfície, eu me lembro imediatamente também da explicação do Freud, quando Freud diz que nós somos uma junção de inconsciente, consciente e subconsciente, aonde o consciente, imaginamos aí uma pedra, né, uma pedra de gelo, um iceberg. Então, aquela parte que está fora do gelo, da água seria correspondente ao nosso consciente. A parte que está debaixo d'água e que eu vejo seria o nosso subconsciente. E a imensa maioria dessa pedra de gelo está abaixo da água, submersa e não pode ser vista. E essa seria a parte do inconsciente. Quer dizer, todos nós temos essa imensa quantidade de parte de nós que às vezes nem nós mesmos temos elemento suficiente para explicar. Portanto, nenhuma das pessoas é superficial, nenhuma das pessoas pode ser vista de forma superficial. E, por consequência, nós deveríamos também não nos tratar de forma superficial e não aceitar que os outros nos tratem de forma superficial. É dizer, quando as pessoas começarem a superficializar a relação conosco, que nós demos um basta, diga, não, aí não. Eu não aceito que você me trate com desdém, com desmerecimento, com superficialidade. Eu quero que você me trate com a densidade, com a seriedade, com a profundidade que a minha existência exige. Não é que eu exijo. O próprio fato de eu existir de forma complexa, de forma densa, já exige que você me trate de forma densa. E um outro elemento, João, que eu penso que a tua fala provoca, essa última fala provoca, é que nós temos que começar a nos afastar, de certo modo, dessas pessoas que são movidas pelo fígado, né? Que são movidas pelo ódio, que são movidas a desconstruir tudo que está ao seu redor. Nós vivemos um passado recente e vamos tardar muito a nos livrar disso, de pessoas que tinham frustrações gigantescas, pessoas que tinham incapacidades reprimidas, que foram incapazes de alcançar níveis mínimos de profundidade, de seriedade com o seu próprio ser. Essas pessoas tiveram a oportunidade de ocupar lugares de poder. E aí esse lugar de poder deu também lugar de fala. Resultado, nós construímos uma tendência, uma onda muito ruim, né? O cantor Lenine, ele explicando um pouco isso, ele diz assim, o coração da gente tem a sístole e a diástole. E aí nós entramos numa diástole muito grande, nós voltamos, né? Então, esse povo, essa parcela da população que age com o fígado, puxou o nosso processo de relacionamento, puxou as nossas relações, puxou a nossa civilidade para níveis pré-medievais. E a muito custo nós estamos agora voltando. A propósito disso, Tiago, saiu hoje uma pesquisa da Genial Quest, sim, dizendo que 17% dos brasileiros cortaram relações pessoais na eleição de 2022. É um número muito alto, né?
Altíssimo, altíssimo. Altíssimo, quase um quinto da população brasileira cortou relações pessoais por causa das querelas políticas das eleições de 2022. Isso se dá, aí eu vou pegar o tema que você trouxe hoje, isso se dá muito em função do, digamos, do pouco conhecimento da coisa. Aí as pessoas acabam falando coisas que não conhecem muito bem, sempre com o fígado, ou seja, um atacando o outro, Sim. não é? Por causa provavelmente de muitas superficialidades, e acabam se afastando umas das outras. Está aí o resultado divulgado hoje pela pesquisa Genial Quest, não é? 17% dos brasileiros cortaram relações pessoais por causa do clima eleitoral da eleição do ano passado no Brasil. Bom, derivamos para temas que são muito, digamos assim, palpitantes para você tratar nos próximos bate-papos filosóficos, os próprios bate-papos filosóficos do nosso grande Tiago Landim. Pois é, para encerrar, João, eu acho que a gente encerra com a frase seguinte ao tema, né? Essas pessoas se afastaram porque a pressão aumenta com o aumento da profundidade, ou seja, quando começam nas relações as pessoas a buscarem profundidade, e tem gente que não quer a profundidade, elas querem aquele nível, né? A tendência é romper, né? Então que nós levemos essa discussão hoje para o calor das nossas fogueiras, né? E que nesse calor, né, derretam os corações aí que estão aí esfriados, né, que estão endurecidos, para que nós possamos reconstruir uma sociedade na qual o outro seja respeitado na sua inteireza e que nós respeitemos o pouco tempo de vida que nós temos aqui para a devida profundidade e seriedade na relação com os outros. Que legal, Tiago. Ótimo.